Meus irmãos, nessa noite nós estaremos ministrando sobre o tema livre acesso ao Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 19, e iremos ler até o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por o novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena confiança de fé, convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, Pai, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui nesta noite, celebrando o teu nome, engrandecendo a tua, ó Deus, santidade. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Que o Senhor possa nos dar um coração temente ao Senhor, nesses dias difíceis, de apostasia, de esfriamento na fé, que o Senhor possa aquecer os nossos corações e possa falar-nos, ó Deus, através da ministração de tua palavra. Ó Pai, mais uma vez te pedimos, abençoe os teus filhos que aqui não estão nesta noite, estão viajando, que o Senhor possa trazê-los em segurança, possa trazê-los, ó Deus, em paz, em nome de Jesus Cristo. E nós que aqui estamos, possamos ser cheios do teu Espírito, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o contexto da carta aos Hebreus nos revelam dias de perseguição. Os judeus, diante da realidade do crescimento da igreja, estavam desgostosos com aqueles que se convertiam. E aqueles que entregavam a sua vida a Cristo eram, por sua vez, perseguidos pelos próprios irmãos judeus. Aquela igreja, em sua maioria formada por judeus, sofria perseguição tanto do império quanto da sinagoga. Talvez esta segunda perseguição oriunda da sinagoga fosse a que mais lhes causava tristeza ao coração. Eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos, pelos próprios patrícios. De maneira que, diante da perseguição, muitos deles acreditavam que abandonar a fé em Cristo e retornar ao judaísmo era a solução para o alívio da dor e do sofrimento. De maneira que esta carta, ela foi escrita para mostrar para eles que eles podiam sim permanecer firmes em Cristo, porque afinal de contas, Cristo é superior a todo símbolo e personagem do judaísmo. O autor aos Hebreus deixa claro que abandonar a igreja cristã, abandonar a fé em Cristo e retornar ao judaísmo era retornar para o que era inferior, era retornar para o que era sombra, para o que era ainda trevas,
para o que não era completo, era voltar para a promessa, abandonando o cumprimento desta promessa. Uma vez que Jesus é maior do que tudo e do que todos, eles deveriam permanecer firmes no Senhor até o fim. Meus irmãos, o autor desta carta, nos seus primeiros capítulos, na realidade, nos seus 10 primeiros capítulos, ele nos convenceu que de fato Jesus é superior a tudo e a todos. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, a Melquisedeque, Jesus é superior a todo e qualquer personagem da antiga aliança. Contudo, ainda estávamos na expectativa de ouvirmos falar de que Jesus é o sumo sacerdote superior a toda a ordem sacerdotal do Antigo Testamento. E o texto de Hebreus nos dá também esta certeza. Jesus é aquele que rompe as barreiras. Jesus é aquele que ultrapassa o véu que separava o pecador do Santíssimo Lugar. Jesus, ele é o supremo sumo sacerdote. Nós vimos isso de maneira bem exaustiva. Havia no Antigo Testamento um templo, e naquele templo ou no tabernáculo havia uma cortina grande, pesada, espessa, que fazia a separação do santo lugar e do lugar santíssimo. Naquele lugar santíssimo poderia entrar apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia do perdão, a fim de oferecer sacrifícios, primeiro por ele mesmo, em seguida pelo povo, mas era um privilégio de alguns. E mesmo assim, uma vez no ano. Contudo, agora através de Jesus, o grande sumo sacerdote que foi morto na cruz, a Bíblia diz, meus irmãos, que o véu se rasgou de alto a baixo, e agora há um novo e vivo caminho, há um acesso livre à presença do Pai. É exatamente essas, ou são exatamente essas, as palavras do autor aqui no verso 19, quando ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, irmãos, porque o sangue de cordeiros, o sangue de bodes, o sangue de ovelhas não poderia salvar pecadores, não poderia trazer pecadores à sua presença, a presença de Deus. E agora, através do sangue de Jesus, nós temos um novo e vivo caminho. Um caminho livre, acessível, superior, um caminho aplainado e aberto para aqueles que foram alcançados por Jesus. A grande bênção agora é que Deus, na pessoa do seu Filho, está chamando pecadores para perto, está chamando aqueles que estavam fora, para que eles possam estar agora do lado de dentro, e tenham acesso a Deus, tenham acesso ao salão real. É exatamente isso que significa o cristianismo. Significa que Deus envia o seu Filho para perdoar pecadores e trazê-los à sua presença. Ser cristãos, meus irmãos, significa que nós fomos unidos a Cristo através de sua morte e ressurreição. Significa que uma vez que nós estamos unidos a Cristo, nós estamos agora na presença de Deus. Nós que outrora vivíamos no mundo sem Deus, sem direção, sem Cristo, dominado pelo pecado, dominado pelos impulsos da nossa própria carne e dominado pelo próprio Satanás, agora nós fomos livres de tudo isso, livres da escravidão, livres da morte, livres da condenação, e temos liberdade na presença de Deus. É isso que significa o cristianismo. Que pessoas que andavam de maneira aleatória no mundo,
enganado por falsas religiões, agora estão na presença de Deus. Pessoas que criam em Deus, mas não o conheciam verdadeiramente. Pessoas que desconheciam a existência de Deus, conforme revelado nas Escrituras, agora têm acesso ao salão real. O Senhor estendeu o seu cetro para nós e nos permitiu permanecer diante dele. O autor, ele nos faz 3 exortações baseadas no que Cristo conquistou para nós, baseada em toda a obra de Cristo, aplicada às nossas vidas. Agora ele faz 3 exortações. Que exortações são essas? Vamos tentar responder esta pergunta. Primeira exortação: se aproxime de Deus. Acompanhe mais uma vez o verso 22 agora. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Essa é a primeira exortação, meus irmãos, porque o nosso acesso a Deus era bloqueado, motivo do qual os versos 20 e 21 deixa claro que agora há um livre acesso, um novo e vivo caminho, que nos abriu por meio do véu, e o véu agora é o corpo de Cristo. Nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. O povo de Deus tem um sacerdote que faz a mediação, e agora nós somos exortados a nos aproximar de Deus. Estávamos do lado de fora, vivíamos sem o conhecimento de Deus, alienados, mas agora nós temos livre acesso, e não apenas isso, nós somos exortados a nos aproximar. A questão agora é a presença de Deus. Entrar na presença das autoridades é algo que causa um certo frenesi aos nossos corações, alegria. E estar na presença de Deus, meus irmãos, deve causar alegria, satisfação e um prazer muito maior. Contudo, o autor nos recomenda 4 atitudes para esta aproximação. Eu lembro-me que quando eu namorava com Kátia, ou melhor, quando eu intencionava namorá-la, nós estávamos orando, conversando, buscando a vontade de Deus, e chegadas as convicções necessárias no nosso coração que deveríamos iniciar o namoro, era necessário cumprir uma etapa muito importante. Eu tinha que ir à casa dela falar com o seu pai e pedir-lhe a autorização. Tia Socorro já estava torcendo por esse namoro já há alguns meses, àquela altura. Mas era necessário conversar com o pai dela, pedir autorização. Esse era o grande desafio. Ele era novo convertido, muito firme em suas posições, cheio de exigências em relação à sua filha, e Kátia me falou que eu deveria ter 2 atitudes ao me aproximar do pai dela. Eu não poderia chegar de qualquer forma, eu não poderia chegar de todo jeito, a minha conduta deveria ser ensaiada e previamente combinada. Ela disse: quando você for falar com o painho, você tem que apertar a mão dele com toda a força que você tiver. Porque ele aperta as mãos dos homens e das mulheres muito forte, e se ele perceber fraqueza na sua mão, ele vai dizer: esse rapaz é fraco, não serve para namorar com a minha filha. Já havia acontecido isso em outros momentos, e aqueles que tentaram, graças a Deus, não lograram êxito. Ela me falou que eu deveria ter uma outra atitude. Ao apertar a mão dele, olhe bem fundo nos olhos dele. Porque se você olhar para os lados, ele vai entender que você é covarde. É um homem de coração falso. Não tem verdade nos olhos e no semblante. Então eu fui, me apresentei ao irmão Geraldo, falei das minhas intenções, dei a mão, apertei com toda a força que eu tinha e olhei bem no olho dele. Na realidade, meus olhos saltaram por causa do aperto da mão. Quem aqui já apertou a mão dele sabe que a coisa não é fácil. Mas a grande questão, meus irmãos, é que eu deveria ter algumas atitudes
necessárias para me apresentar diante daquele que em breve seria o meu sogro. Afinal de contas, eu estava diante de uma autoridade, tomando a mão de sua filha em namoro, firmando ali, portanto, um compromisso. O autor vai nos dar 4 atitudes de como nos apresentar na presença de Deus. A primeira atitude é: se aproxime com o coração sincero. Está lá no verso 21, quando ele diz: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, verso 22 agora, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero. Meus irmãos, coração sincero aqui quer dizer literalmente um coração verdadeiro. Isso significa que nós temos que nos aproximar de Deus porque temos prazer nele. Nós temos que nos aproximar de Deus porque o nosso desejo é pelo próprio Deus. É porque nós queremos ter satisfação, alegria, gozo pleno na pessoa de Deus. John Piper, ele acerta quando ele diz que Deus é mais glorificado quando nós nos satisfazemos nele, quando nós nos alegramos em Deus. De maneira que nós devemos nos aproximar de Deus apenas por quem Deus é e não por aquilo que Ele tem para dar. É bem verdade que nós nos alegramos com aquilo que Deus faz e com aquilo que Deus nos dá. Mas a minha motivação de me apresentar diante de Deus, de me aproximar de Deus, não é pelas coisas, é pela pessoa de Deus. Deus é santo, puro, Ele me deu a salvação, Ele governa a minha vida, agora Ele me quer na presença dEle, por ser quem Deus é, eu me aproximo dEle. É um coração sincero, destituído de cobranças, destituído de exigências. É uma sinceridade, meus irmãos, que nos dá a capacidade de apenas nos alegrar na presença dEle. Há uma segunda atitude: se aproxime em plena certeza de fé. Ainda no verso 22. E com plena convicção de fé. Ora, o autor aos Hebreus vai nos ensinar no capítulo 11, um pouco mais à frente, que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a confiança daquilo que nós esperamos. De maneira, meus irmãos, que aproximar-se de Deus é um exercício espiritual. É um exercício espiritual porque eu não o vejo, eu não o toco, eu não o sinto, eu não percebo a presença de Deus com o meu olfato. Deus não tem cheiro. É um exercício espiritual, porque eu me aproximo dele pela fé, e apesar de eu saber de que eu não o vejo, de que eu não posso tocá-lo, de que eu não posso ouvi-lo no sentido humano da coisa, eu sei pela fé que a sua presença é real. A minha fé, ela não faz com que Deus exista, mas a minha fé faz com que eu creia na existência de Deus. Deus não existe porque eu creio porque eu sei que Ele existe. É um exercício de fé, e não há ninguém que possa aproximar-se verdadeiramente de Deus sem crer que Ele existe. Na realidade, meus irmãos, nos aproximar de Deus duvidando de sua existência é abominável a Ele. Aquele que se aproxima de Deus, diz o livro de Hebreus, importa que creia que Ele existe. Nós nos aproximamos pela fé, e ali em comunhão com Ele adoramos, louvamos, suplicamos e intercedemos. Você está aqui não tendo um salto no escuro. Você não está aqui se esforçando para crer em Deus, a fim de que Ele de fato exista. De maneira nenhuma. Nós estamos aqui porque cremos, não vemos, mas cremos que Ele existe. Cremos que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e por isso que nós o adoramos, é por isso que nós intercedemos, é por isso que nós falamos com Ele. Não é esquizofrenia, é fé.
Nós não estamos falando com um amigo imaginário. Nós não estamos rendendo louvores a alguém que é produto da nossa imaginação. Nós estamos adorando, meus irmãos, aquele que de fato existe. É o Criador e sustentador de todas as coisas. Mas para se aproximar de Deus, é necessário ter fé. Há uma terceira atitude. Se aproxime de Deus sem culpa na consciência. É o que diz ainda o versículo 22. Em plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Consciência culpada, meus irmãos, é a consciência de alguém que sabe que fez alguma coisa errada. É a consciência daquele indivíduo que ele não se sente à vontade em entrar diante de Deus porque Deus é santo, porque ele sabe que pecou contra Deus. Ele sabe que ele cometeu uma transgressão diante de Deus. E daí, meus irmãos, nós não podemos nos aproximar de alguém, nós não podemos nos aproximar de Deus com a consciência cheia de culpa. Ninguém se sente à vontade. A ideia é que há medo e pavor em nossos corações, porque nós sabemos que pecamos, nós sabemos que ofendemos a Deus, e aquilo que era outrora prazeroso, aquela presença que era alegre e prazerosa, agora ela se torna uma ameaça contra mim, porque a minha consciência me acusa. A consciência diz que Deus não recebe pecadores em sua presença, que Deus não deseja pecadores em sua presença, que Deus não admite pecadores em sua presença. E daí, quando eu peco e a consciência é cheia de culpa, vem o sentimento de me isolar, de me esconder. Aquilo que nós chamamos de síndrome de Adão. Adão, quando ele peca, quando ele transgride a lei de Deus, ele se esconde de Deus. A sua consciência lhe acusa dia e noite. E o desejo dele já não é mais ter a presença de Deus. O desejo dele é se distanciar de Deus. E aquilo que deveria ser motivo de alegria, entrar na presença de Deus, se torna um terror, se torna algo terrível. Mas graças a Deus, meus irmãos, que a boa notícia é que Deus purifica a nossa consciência. Aquilo que os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam fazer, aquilo que os sacrifícios e os sacerdotes do Antigo Testamento não poderiam promover pelos pecadores, Cristo promove. Essa é a boa notícia. Jesus morre na cruz do Calvário, perdoa os nossos pecados, limpa, purifica o nosso coração, a nossa consciência, e apesar de pecarmos ainda, nós temos livre acesso a Deus para recebermos dele o perdão. Nós podemos nos aproximar de Deus em arrependimento e em consciência limpa. Eu não sei se você já teve a experiência de pecar contra Deus e saber que pecou contra Deus e não ter coragem nem de se olhar no espelho. Olhar para o espelho, se aproximar do espelho é algo terrível, porque é como se a sua consciência estivesse lhe acusando. Você evita porque você não tem coragem. É como se a sua dignidade fosse roubada, mas logo vem o arrependimento, logo vem o choro do arrependimento, e o Espírito Santo te restaura, lhe leva novamente à presença de Deus, porque Cristo conquistou para nós. E daí nós entramos não com a consciência culpada, mas com corações perdoados. Há uma quarta atitude aqui: se aproxime com corpos lavados em água pura. É o término do verso 22. Parece estranho isso daqui, mas o autor não quer dizer
que todas as vezes que adoramos a Deus, temos que tomar um banho antes. Não é isso que o texto está dizendo. Algo muito semelhante ao que eu acabei de falar acontecia com os sacerdotes do Antigo Testamento. Antes de qualquer cerimônia no Antigo Testamento, era comum que eles tomassem banhos, e aqueles eram chamados de oblações ou abluções. Eram banhos cerimoniais. Eles entendiam que era necessário aquilo como símbolo de uma pureza espiritual. Mas não é necessariamente aqui o que o autor está pedindo para que façamos. Ele pensa em alguma coisa bem diferente. Aqueles banhos cerimoniais do passado eram sombras. Muito provavelmente o autor está fazendo uma referência ao batismo. Sim, ao batismo nas águas, aquele que nós nos submetemos. Ele faz uma referência ao batismo, porque o batismo é o símbolo do nosso testemunho público de fé. E o que ele está dizendo é: ao se aproximar de Deus, se aproxime de Deus com a consciência limpa, com a consciência perdoada por Cristo, mas também se aproxime diante dele com testemunho público de fé. Devemos, meus irmãos, nos aproximar de Deus testemunhando para o mundo que nós pertencemos a Ele. É isso que ele está dizendo. Perceba que nos aproximar de Deus não diz respeito apenas ao culto público solene, deste nós iremos falar já já, mas diz respeito a todo e qualquer momento da nossa vida. Nós nos aproximamos de Deus em qualquer hora, a qualquer hora e em qualquer lugar, porque Cristo conquistou esse privilégio para nós, porque Cristo abriu um novo e vivo caminho. Sendo assim, nós podemos nos aproximar de Deus em casa, a caminho para o trabalho, nós podemos nos aproximar de Deus na universidade, nós podemos nos aproximar de Deus em conversa com os nossos amigos e familiares. Na realidade, nós já estamos na presença de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos diz quando ele escreve a sua carta aos Efésios, quando ele afirma que em Cristo nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Nós já estamos na presença de Deus, mas há um aspecto da nossa vida de adoração que nós temos que entrar na presença dele. É quando eu me disponho a orar, é quando eu me disponho a adorar, é quando eu me disponho a participar de um culto público como este aqui. Eu já estou na presença de Deus, porque Cristo conquistou esse privilégio para mim, mas ao mesmo tempo eu entro na presença de Deus quando eu reservo um momento na minha vida, um momento no meu dia, um momento na minha semana para intensificar a minha adoração. Então agora, Pai, eu entro em Tua presença em adoração junto com o Teu povo. Meus irmãos, que privilégio! Nós que estávamos perdidos, agora fomos encontrados e chamados para perto. Portanto, essa é a primeira exortação: se aproxime de Deus. A pergunta agora é: você tem se aproximado dele? Você tem tido prazer na presença de Deus? No seu coração há aquela sede encontrada naquela corça lá do Salmo 42, quando o salmista diz: assim como a corça suspira pela corrente das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Você tem sede de Deus, você tem prazer na presença de Deus, você anela pela presença dele, você entra na presença dele, você já tomou conhecimento, você tem consciência de que Jesus conquistou para você um livre acesso e agora você pode entrar. E que você não precisa necessariamente de um sacerdote humano, além de Jesus Cristo. Você não precisa do pastor, você não precisa da igreja, você não precisa de um padre, você não precisa de nenhum outro ritual religioso, a não ser entrar livremente na presença de Deus através de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho, e ali desfrutar plenamente da sua presença, que é real.
Você já tomou posse desta realidade, meu irmão? Há uma segunda exortação aqui. A primeira, se aproxime de Deus. Segunda, se apegue com firmeza à esperança. Versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Meus irmãos, que esperança é esta? O autor deixa claro, à luz do contexto, que esta é uma referência à promessa do que Deus nos fez. Deus perdoou os nossos pecados, nos trouxe para a sua presença e nos prometeu vida abundante e vida eterna. Em Cristo Ele prometeu o perdão dos nossos pecados, em Cristo Ele prometeu que nós herdaríamos a eternidade. E o autor diz que devemos nos apegar, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Nos apegar a esta esperança. Entenda, a Bíblia nos garante que nós fomos perdoados. A Bíblia nos garante que nós já temos a vida eterna. E daí, meus irmãos, essa é a nossa esperança. É tudo aquilo que Jesus executou para nós na cruz do Calvário. O que Jesus comprou para nós na sua morte e ressurreição. Esta é a nossa esperança. Não há algo de mais valioso, não há algo de mais precioso na vida de um ser humano, a não ser o perdão dos seus pecados e o deleite na vida eterna. Agora, por que é que o autor está pedindo para que eles se apeguem a essa verdade? Eles viviam em um contexto de perdas, em um contexto de perseguições. Muitos perderam a sua casa, a sua família, os seus bens, os seus negócios, para seguir a Cristo. E no momento da perda, no momento da perseguição, é provável que venhamos pensar que não vale a pena permanecer firme, crendo naquilo que Deus nos prometeu. Nós aguardamos alívio das nossas dores, mas até agora as dores só aumentam. Nós aguardamos alívio das perseguições, mas elas sempre estão presentes. E afinal de contas, será que vale a pena continuar servindo a Deus? Cremos que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, mas até agora Ele ainda não voltou. E essa vida plena, abundante, consumada, onde o pecado será uma impossibilidade, ainda não existe. Será que esse dia vai chegar? O autor, meus irmãos, nos dá uma certeza. Apeguemo-nos com firmeza a esta esperança, porque professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Meus irmãos, a ausência plena do pecado em nossas vidas virá. A vida eterna consumada virá. O alívio das dores, das perseguições, dos dramas inerentes a essa vida virão, meus irmãos, não porque um homem qualquer prometeu, mas porque o próprio Deus está comprometido em cumprir com aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. As promessas de Deus não estão fundamentadas em obras humanas. Deus, ao nos prometer a vida eterna, Ele se comprometeu com Ele mesmo. Deus jurou a Ele mesmo. Deus fez uma aliança com o seu povo, está comprometido. E, meus irmãos, irá cumprir, diferente das promessas que possamos fazer. Nós podemos prometer e não cumprir. Nada garante que a nossa palavra será sustentada até o fim. Mas as promessas futuras de Deus, meus irmãos, elas se cumprirão. E são as fiéis promessas futuras de Deus que nos sustentam aqui no presente. É se apegando às promessas de Deus que nós permanecemos aqui, aguardando aquilo que virá. Portanto, se apega às promessas. Eu sei que é difícil.
Eu estou no mesmo contexto que os irmãos, enfrento as mesmas lutas diárias. Todos os dias nós tínhamos que derrubar gigantes, transpor montes, caminhar pelo deserto. A vida é uma luta, o mundo jaz no maligno, não é fácil, privações, perseguições, perdas, ameaças, coisas ruins que batem a nossa porta, às vezes sem mandar aviso prévio, mas meus irmãos, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Portanto, se apegue com firmeza a esta esperança. Não crer no que Deus prometeu é incredulidade. E falta de fé é pecado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te fez promessas. E daí eu tenho certeza que Deus te fez a promessa da vida eterna. E Ele irá cumprir. Há aqui uma terceira exortação. A terceira exortação é: considerem-se mutuamente e pratiquem as boas obras. O versículo 24 diz: e consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, o autor agora, ele nos instrui a considerar o outro. Aqui, considerar o outro é exatamente a minha disposição de traçar um plano de ação para abençoá-lo, para me aproximar dele a fim de agregar à vida dele algum bem espiritual. É tomar um propósito com relação aos irmãos, os meus companheiros de fé, os meus companheiros de igreja, aqueles com quem convivo. Eu tenho que considerar ele importante e traçar um plano para favorecer a sua vida de fé, a sua caminhada de alguma forma. É isso que o autor tem em mente. E aqui, meus irmãos, surge uma pergunta: para que devo considerá-los? A resposta é para que eu possa estimular os irmãos ao amor e às práticas de boas obras. Olha que coisa interessante. Primeiro ele diz que nós devemos nos aproximar de Deus. Em seguida ele diz que nós devemos nos apegar e confiantemente nos apegar às promessas que Deus fez. E agora ele está dizendo: considere uns aos outros. Porque quando nós consideramos o outro, nós promovemos duas coisas. Nós promovemos o amor e nós promovemos as boas obras. As práticas das boas obras da vida cristã. O auxílio de um ao outro, o amor, o companheirismo, a exortação, tudo isso está dentro do contexto aqui do autor. Meus irmãos, a pergunta agora é: será que nós temos estimulado uns aos outros? Você tem se aproximado dos mais fracos? Você se preocupa com os faltosos? Você se aproxima para estimulá-los? Você se preocupa com ele a fim de fazer com que ele também se aproxime de Deus? A pergunta é: o outro é importante para você? O autor, ele apresenta duas considerações aqui, que devem ser feitas, a fim de que eu possa considerar o outro para promover o amor e a prática das boas obras. A primeira coisa que ele considera é: estimule o amor e as boas obras para que não deixeis de congregar.
o verso 25. Não deixemos de reunir-nos com a igreja. Essa, meus irmãos, parece que não é um problema atual da vida da igreja. É um problema recorrente, histórico. E para estimularmos alguém ao amor e às boas obras, eu não posso deixar de congregar, como é costume de alguns, como o texto diz. Nos parece que estava havendo essa frieza espiritual no coração dos irmãos naquela época. Alguns estudiosos dizem que, em decorrência da perseguição, muitos abandonavam a igreja. Outros entendem que em dado momento as perseguições diminuíram e houve a partir daquele momento uma certa frouxidão, relaxamento na fé, e daí eles deixaram de congregar. Para estimularmos alguém ao amor e à prática das boas obras, meus irmãos, eu não posso deixar de congregar, como é costume de alguns. Perceba que naquela época a baixa frequência nos cultos públicos já era um problema e trazia prejuízos espirituais à vida da igreja. O nosso culto, meus irmãos, ele pode ser a sós, pode sim, mas a minha busca por Deus, entrar na presença de Deus de maneira pessoal, individual, não elimina o culto público solene, o ajuntamento dos santos. Não elimina, meus irmãos, esse momento aqui agora, em que o profetismo da igreja é exercido por meio da pregação da palavra, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. Quando nós descumprimos com o nosso compromisso de adorar a Deus em comunidade, nós trazemos prejuízos para a vida da igreja. Porque nós não chamamos a atenção daqueles que estão faltando. Na realidade eu sou um daqueles que faltam. Eu não estou chamando o outro para entrar na presença de Deus junto comigo. Eu não o exorto. Eu não tenho a capacidade de ministrar amor sobre ele ou ele por mim, porque nós não nos encontramos. Meus irmãos, adorar a Deus, ser cristão, servir a Deus sem igreja é possível? Sim, mas por pouquíssimo tempo. Se a igreja não fosse essencial, Cristo não seria a cabeça dela. Se a igreja não fosse essencial às nossas vidas, Cristo não teria orientado os apóstolos a ensinar a igreja no primeiro século que a igreja deveria ser edificada por meio da sua palavra. É na igreja onde nós temos a ministração da palavra, a ministração dos sacramentos, e todos esses são meios de graça para sermos abençoados por Deus. Alguns estudiosos, a maioria dos reformados, entendem que há apenas 3 meios de graça: a ministração da palavra, a ministração da ceia e a ministração do batismo. Eu respeito, porém, eu acrescento mais um meio de graça, fazendo coro com outros teólogos reformados que dizem que o culto público é um meio de graça. E não tenho dúvida nenhuma disso, porque é na reunião dos santos que Deus se revela de maneira toda especial. É na realidade no culto público onde os outros meios de graça são revelados. A pregação, a ministração dos sacramentos, a fim de que a igreja seja edificada. Meus irmãos, o culto público é necessário. Nada, absolutamente nada pode eliminar esse privilégio das nossas vidas. Nós entramos na presença de Deus coletivamente. Já falei aqui para os irmãos que têm muita dificuldade naquela ideia de agora nós vamos orar, agora nós vamos adorar a Deus. Por favor, se concentre no céu, entre no trono da graça de Deus e esqueça quem está do seu lado. Como? É uma gafe cometida geralmente por aqueles que estão ministrando o louvor na igreja. A adoração é comunitária. É por isso que nós estamos todos juntos. Considere em amor quem está do seu lado.
pratique juntamente com ele as boas obras e juntos nos reunamos com os santos anjos que estão nos céus e entremos na presença de Deus em adoração, em louvor. Aqueles que não vêm perdem esse privilégio, considerando talvez que há algo mais importante a fazer. Meus irmãos, não há. A nossa vida é tão corrida, nós lutamos com tantos os desafios e somos desafiados todos os dias a nos distanciar da presença de Deus. E eu queria, e nós vamos estar sempre batendo nessa tecla, que a nossa igreja tivesse a consciência da importância do culto público. Eu bato nessa tecla já há meses, não porque eu quero um quórum maior para que eu possa pregar. Eu prego para 1, eu prego para 2, eu prego para 3, eu prego para 5, eu prego para 500, eu prego para 1000, eu prego... Não importa. É porque eu quero que você entenda a importância do culto, da adoração. É porque eu quero que você entenda que a adoração na sua casa ela é importante, mas ela é ao mesmo tempo um preparo para aquilo que você aguarda que aconteça aqui, sobrenaturalmente. Eu quero que você entenda que o que acontece aqui ele é espiritual, está fundamentado na fé. Nós adoramos a Deus porque cremos que Ele se revela no meio da igreja, Ele se revela dentro da igreja, Ele se revela para a igreja. Ele quer abençoar a igreja, que é o seu povo. É importante a igreja se reunir para cultuar a Deus. E Deus se faz presente solenemente, ministra da sua vontade aos nossos corações. É aqui onde a igreja ela é edificada, é aqui onde a igreja é exortada, é aqui onde a igreja é disciplinada pelo Senhor. E fugir, meus irmãos, desse momento é perder todos esses privilégios. É aqui onde nós desfrutamos da presença do outro irmão. Mas eu percebo, meus irmãos, que nos parece que tem pessoas que estão com alergia ao outro. Estão com ojeriza à ministração da palavra. Estão com enjoo da presença de Deus. E daí, como é que você vai, portanto, ser abençoado? Primeira consideração é essa: para estimular alguém no amor e na prática das boas obras, nós não podemos deixar de congregar. Segunda, devemos congregar para podermos encorajar os outros. E daí, podemos nos aproximar e dizer: vamos lá, a chegada está logo ali à frente, não desanime. Mas se eu estou ausente na vida do outro, como é que eu irei estimulá-lo a permanecer? Como é que eu vou chamar a atenção dele? Como é que eu vou chamar a atenção de que ele está faltando? Como é que eu vou fortalecê-lo? Eu posso me aproximar de alguém e dizer: permaneça junto comigo. Nós vamos cruzar a reta final juntos, se eu estiver presente na comunidade. Meus irmãos, a vida em comunidade exige que nos preocupemos com o outro para fortalecê-lo. É o que diz o verso 25, o término, quando ele diz: mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Preste bem atenção agora. O texto diz que nós temos que reforçar uns aos outros, encorajar, estimular, exortar, para que possamos permanecer juntos, porque se aproxima o dia. Esse dia está em letra maiúscula e o artigo é definido. É um dia específico, não é um dia qualquer.
O dia, meus irmãos, aqui não é outro a não ser o dia do Senhor. Aquele grande dia em que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Olha só o raciocínio do autor. Jesus conquistou para nós um novo e vivo caminho. Agora toda a congregação tem acesso livre à presença do Pai, e juntos um fortalece ao outro a fim de aguardar o dia da volta de Cristo. Será também o dia do juízo, será também o dia da consumação da nossa salvação. Meus irmãos, ele está dizendo: se preparem, estejam juntos, porque o dia se aproxima. Você está se preparando para o dia? Você está preocupado com o outro, a fim de que ambos estejam preparados para o dia? Ou você está vivendo de maneira aleatória, como se nada disso fosse acontecer? Como se nós estivéssemos diante de uma lenda, de uma ficção, diante de um escrito puramente mitológico e que não revela verdades absolutas e eternas. Você está se preparando e auxiliando o outro para se encontrar com o Senhor, meu irmão? Você está preparado para o dia, o grande dia de encontrar-se com Deus? Em alguns outros textos, a Bíblia fala do grande e terrível dia do Senhor. Mas será grande e terrível no sentido nocivo para aqueles que não creem em Deus. Será grande e terrivelmente admirável e poderoso para aqueles que foram alcançados por Jesus, o supremo sumo sacerdote. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos receber em sua presença, a fim de que possamos aguardar esse dia com tremor e temor, que possamos juntos exortar-nos mutuamente, para que aqueles que estão fracos, com joelhos trôpegos, possam ser levados a esse dia e apresentados diante de Deus. Que possamos permanecer firmes, sem desanimar, sem olhar para trás, sem perder, meus irmãos, a esperança, sem perder a alegria de estar reunindo-se com a igreja para adorar o Senhor. Se porventura você já não desfruta mais dessa alegria, até está aqui nesta noite, mas não desfruta mais dessa alegria de estar na presença de Deus, de vir cultuar, vem para cumprir um ritual religioso, vem porque é um jeito, vem porque alguém insistiu, vem por constrangimento diante da liderança, peça para Deus remover isso do seu coração, peça para Deus gerar alegria, peça para Deus fazer com que esse momento aqui seja um momento aguardado com expectativa, porque afinal de contas é um ensaio para a eternidade. A reunião dos santos, meus irmãos, é um ensaio para a eternidade. Nós estamos aqui ensaiando, isso aqui é uma prévia daquilo que acontecerá eternamente no céu, onde haverá a reunião dos santos, junto com os anjos eleitos, e eternamente nós congregaremos nas regiões celestiais. Eu temo que o desprazer de congregarmos aqui gere insatisfação de estar na presença de Deus eternamente. Claro que eu faço isso por analogia. Ninguém chegando lá terá essa insatisfação. Mas eu temo que o desprazer aqui revele uma falta de desejo pela presença eterna de Deus. Meus irmãos, nós precisamos orar. Os dias são maus. Precisamos avaliar nós mesmos e perceber por que há tanto desprazer no meu coração de cultuar a Deus. Porque há tanta frieza, porque há tanta apatia, porque eu já não sou mais atraído pela presença de Deus, ou a estar na presença de Deus. Eu sei que quanto mais eu me envolver com o mundo,
menos envolvido com Deus eu estarei. Quanto mais eu me aproximar do mundo, mais distante da presença de Deus eu estarei. Deus tem desejo e quer que a sua igreja se aproxime cada vez mais dele. Você que porventura está aqui nessa noite e ainda não tem uma experiência de salvação com Cristo, ou está afastado do Evangelho, Jesus abriu um novo e vivo caminho. É o caminho da bênção, da vida abundante, da satisfação em Deus. É para você também. Basta crer e arrepender-se dos seus pecados, para que você possa ter a vida eterna diante de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?